Você já pensou na palavra calúnia? Pois esse é o tema do capítulo de hoje, capítulo 27, episódio 27, que tem justamente o título O Caluniador, na sequência de estudos do livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E eu e Américo temos toda semana trazido comentários sobre esta obra na sequência dos capítulos. Coincidentemente, nós temos conseguido que os episódios tenham, coincidentemente, o mesmo número do capítulo. Portanto, episódio 27, capítulo 27, o caluniador. Vamos recordar que no estudo da semana anterior, no capítulo anterior, no episódio anterior, nós estávamos envolvidos ali com os aprendizados de André Luiz e Vicente, assessorados e naturalmente conduzidos pela experiência de Aniceto, naquele posto de socorro localizado entre o nosso lar e a crosta terrestre. E ali estão os três nessa excursão, aproveitando-se as mínimas oportunidades para os dois aprendizes, André Luiz e Vicente. Nos lembramos aqui que ambos foram médicos quando estavam encarnados e estão colhendo valiosas observações. Seja, como nós vimos no capítulo anterior, ouvindo impressões ali dos colaboradores, dos servidores daquele posto de serviço. E agora o aprendizado vai se ampliar aqui, porque o Aniceto chamou os dois para uma pequena construção isolada. O que é que foi que eles encontraram ali, Américo? Então, aqui tem uma referência de que existem algumas câmaras separadas, isoladas. Então, é como se tivesse um quarto só para a pessoa, ou uma suíte, eu não sei se lá tem banheiro junto e tal, e como é que são as necessidades orgânicas do outro lado. Mas certamente o sistema excretor ainda está conosco, né? Ainda que alguns não se alimentem, aí nós vimos nos capítulos anteriores que eles servem a sopa, servem medicamentos e tal. Então, o sistema excretor continua com a gente, assim como o pulmão, o coração batendo, né? Então, o perispírito é uma cópia que dá origem ao corpo humano. Ao desencarnar, os órgãos no perispírito estão preservados, né? O sujeito não perde o corpo espiritual. Ele pode perder a forma, ele pode perder lá algumas coisas, mas como não precisa mais da alimentação, sente até fome, mas não morre por causa da fome. Mas, enfim, o fato é que existem essas câmaras isoladas, e alguns casos são especiais. Nós vamos ver um desses casos, em que um dos moradores está intimamente ligado ao casal Alfredo e Ismália. Essa descrição do capítulo aqui, para quem não leu o capítulo ainda, para quem não conhece o livro, ela é bastante impactante. Inclusive, André usa aqui, dentro do próprio capítulo, no início, que o instrutor abriu uma porta dessa câmara, dessa construção, e na linguagem usada por André Luiz, o espírito autor aqui, vimos um louco que parecia fundamente irritado. Essa observação de André equipara-se muito ao hábito que nós temos aqui, materialmente falando, com as chamadas casas de saúde mental, onde muitos pacientes ficam isolados fisicamente dos demais. Então, este paciente ali estava e mostrando uma irritação, um olhar sem qualquer expressão e que gritava. E o Aniceto, com a maior tranquilidade, o cumprimentou. E aí nós vamos conhecer o nome do personagem. Como vai, Paulo? E aí as palavras, pelo que André pôde perceber, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou uma modificação, aquietou-se. Bom, Américo, isso vem da própria vibração pessoal de Aniceto. Não tenhamos dúvida nenhuma, ele é capaz de anular, de modificar o ambiente à sua volta.
Sem dúvida. A exemplo do que aconteceu na emissão de fluidos, naquele passe nas câmaras, onde a prece de Ismália foi feita, aqui estavam só os três, Aniceto, Vicente e André. E ao cumprimentar o Paulo, a vontade, o desejo do Aniceto também emitiu fluidos, né, em forma de um jato, né, como se ele tivesse atingido diretamente o tórax lá do Paulo. E o Paulo, então, sentiu energeticamente aquela situação. Como foi alguma energia amorosa, de não crítica, de não admoestação, o próprio Paulo se aquietou. Apesar de estar gritando e muito bravo, ele se acalmou. Então, é um fenômeno curioso. Às vezes a gente cumprimenta as pessoas, mas nem olha no rosto, né? Na vida espiritual, os espíritos que estão se preocupando com melhorar as atitudes, né, eles levam em conta esses pequenos detalhes. Ao cumprimentarem, eles olham olho no olho e também emitem a sua energia pessoal junto com o cumprimento. Então, é uma coisa interessante de a gente pensar a respeito. Essa energia pessoal que todos somos capazes de emitir é capaz de alterar completamente o ambiente onde a pessoa está, inclusive influir no comportamento. Se nós olhamos a pessoa com um certo desprezo, raiva e até revolta, tende-se a aumentar a agressividade. Todavia, a voz calma é capaz de alterar a situação. Como estava o nosso Paulo aqui, sentiu-se mais calmo, embora trêmulo e bastante espantado, mas o Aniceto prosseguiu a conversa. Você tem sentido melhoras? Dirigiu-se ao enfermo e ainda o tocou no ombro. E o doente respondeu assim: eu vou melhorando, graças... E ficou uma reticência, né? E o Aniceto incentivou que ele prosseguisse. Termina a frase. Ele, com um tom muito firme, falou: termine a frase. E o doente fez um enorme esforço e concluiu, de maneira um tanto lenta, graças a Deus, foi capaz de expressar a frase. É interessante que nós, quando usamos esse recurso aqui automaticamente na Terra, nem pensamos, às vezes, a respeito, já é automático, né? Mas, por alguma razão, o Paulo não automatizou isso ainda, né? E por quê? Porque provavelmente ele tem desconfiança na ideia de Deus, né? Que Deus está por trás de toda a criação, é o Pai amoroso que nos permite oportunidades de refazer experiências. Então, quando o espírito não tem essa certeza, ele começa a duvidar até da existência de Deus na vida espiritual. Então, provavelmente, ele não tem essa confiança, por isso que ele demorou, inclusive, para emitir a nota, que aqui na Terra a gente emite com muita facilidade. Até mesmo aqueles que não acreditam em Deus acabam esquecendo. Sou ateu, graças a Deus. É uma situação muito comum no relacionamento humano. E Aniceto utiliza-se dessa ocorrência e faz uma pergunta elucidativa para os dois aprendizes. Vocês estão vendo a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Há uma diferença entre eles. Lá em nosso lar, referindo-se à colônia de onde vieram, não temos aqueles que dormem e também os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração. Sentem, na maioria, angústias. Lá no nosso lar, o sofrimento vai se apresentar, as pessoas são capazes de expressar a razão do seu sofrimento, de serem atendidos ali, expressam a sua angústia interior, mas lá não temos os que dormem, que estão recolhidos aqui, nesse posto que antecede o nosso lar. A diferença entre os três casos, Américo. É uma diferença entre quem dorme, quem está louco e os que sofrem. É uma diferença muito interessante. Bem, os que dormem nós vimos aí em grande quantidade. Acreditam que não existe vida após a morte e adormecem realmente após a morte e vão acordar de maneira muito lenta, às vezes. E depois que acordam, ficam destrambelhados, né? Ficam confusos, né?
Aqui na Terra, a gente chama isso de loucura. Parece que lá eles também usam o mesmo termo. O sujeito fica louco, né? Mas em nosso lar, o André percebeu que não tinha esses dois primeiros, só tinha os que sofriam, né? Ele mesmo foi um desses, sofria, mas tinha consciência, raciocinava adequadamente, fazia um monte de perguntas, né? Então, ele realmente tinha consciência do sofrimento, das dificuldades que passou, querer ver a família e não conseguia, não tinha ninguém que o recebesse e que tivesse tido relação familiar com ele, né? Foi através de Lísias que ele conheceu a dona Laura e por aí afora. Mas aqui nós vamos encontrar um sujeito que está louco, quer dizer, ele já esteve dormindo, provavelmente, e agora está na posição da loucura. Os pensamentos não se organizam adequadamente. É um estágio que vai passar, é claro, isso é passageiro também, mas às vezes leva tempo. Pois é. E Aniceto acrescenta o ensinamento, né, que os que gemem, os que estão sofrendo e já têm noção de que estão sofrendo, já estão melhorando, porque pelo menos não estão indiferentes, não estão alheios, já de uma certa forma a consciência de culpa se apresenta, então sofrem com isso. Isso já é um identificativo de melhora. Américo, isso me faz recordar aqui a obra básica da doutrina espírita, O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec, além de colocar lá no final, na segunda parte final do livro, os depoimentos variados de espíritos em diferentes condições, ele elaborou, baseado nessas comunicações, nesses desabafos, nessas angústias expressas, ou nessas comunicações serenas de espíritos equilibrados, ele elaborou lá um documento preciosíssimo que está na obra O Céu e o Inferno, que se chama O Código Penal da Vida Futura. São 33 itens compactos, de poucas linhas, mas expressando uma orientação, uma conclusão sobre essa questão da consciência de culpa, essa questão da causa e efeito, da lei de consequência dos nossos atos, considerando a imortalidade do ser. Pode ser que não se apresente de imediato, muitos fogem dessa responsabilidade de assumir os próprios atos. Mas aqueles que vão despertando começam a reconhecer que erraram, por isso sofrem. Foi interessante você lembrar disso, Orson, porque quando você se refere à parte em que Kardec colhe os depoimentos dos espíritos que se comunicam nas reuniões de trabalho, de investigação, da formação dos conceitos espíritas, né? Lá só tem espírito que sofre. Não tem nem louco e nem dormindo, porque também não daria para eles se comunicarem, né? Então, tem os que sofrem muito, tem os que sofrem menos e tem os que não sofrem. Pelo contrário, vivem felizes. Então, Kardec classificou. É claro que dentro desses sofrimentos tem algumas características. Aqueles que foram suicidas, né? Mas, basicamente, é isso. Basicamente, são três tipos, né? Os que sofrem muito, os que sofrem mais ou menos e os que não sofrem ou são felizes. Por quê? Porque, apesar do sofrimento, nos dois primeiros casos, eles conseguem contar a própria história. Aqui não, ele não consegue exprimir adequadamente. Você veja que estava irritado, o Paulo, né? E não fala coisa com coisa, né? Para responder, graças a Deus, ele precisou de uma insistência do Aniceto. Então, é bem típico mesmo dessa fase de loucura, né? Pois é. E esta tomada de consciência que traz o sofrimento, portanto, é o início da memória, da recuperação, da melhora, nós vamos nos lembrar lá que no mesmo Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec elenca 3 itens para que o espírito se recupere. Você disse bem ao lembrar aí que os espíritos que estão nessa condição de desequilíbrio mental, eles não conseguem nem raciocinar, têm uma dificuldade de lucidez intelectual, então ainda não, embora tenham despertado, mas ainda estão na condição, podemos até dizer, entre aspas, loucos, desorientados intelectualmente, no bom senso, na capacidade de raciocinar, né? Mas Allan Kardec elencou lá que são 3 fases, que o arrependimento como primeiro passo, a pessoa cai em si,
reconhece que errou, do mal que causou, arrepende-se, e aí vem a expiação, que é o segundo passo, que é a consequência desta tomada de consciência, mas que é necessário ainda um terceiro passo, que é a reparação. Então, Américo, nesse contexto todo, nós temos uma frase magistral aí para ser colocada desta tomada de consciência, quando vem o arrependimento, quando surge a expiação e a necessidade de reparação. E esta frase vai dizer que toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. A lágrima sincera não pode ser uma lágrima de revolta, tem que ser uma lágrima que reconhece que errou e que precisa ser reparado aquele erro. Foi interessante você lembrar da frase, porque nós vimos no caso em que o André, o Vicente e o Aniceto começam a incursão nos ambulatórios, nas enfermarias, nós vimos lá que o Malaquias e o Aristarco e uma outra senhora, que o nome não foi declinado, eles estavam cobrando uma série de atitudes, né? E não derramaram lágrima nenhuma. Eles tinham feito coisas até difíceis e contrárias às leis de Deus, né? Mas eles escondem aquilo que eles fizeram de errado e não estão ainda tocados pelo arrependimento. Então, quem está chorando, está arrependido e chorando, está dando o primeiro passo nesse critério que é o da justiça divina, da lei de causa e efeito. Você lembrou bem, são 3 passos, né? Então, não basta, por exemplo, se arrepender e ficar por isso mesmo, né? Se todo mundo se arrepende na hora da morte e é perdoado, bom, então não é fácil, Deus é bom, mas não é justo. O sujeito fez um monte de estrago com as pessoas, né? E tem os seus erros, os erros cometidos são absolvidos, né? Não tem sentido. Essa é a visão de algumas religiões. O sujeito se arrepende, tem que ser um arrependimento sincero. E aí fica tudo zerado, né? O sujeito não fica nem no limbo, né? Vai direto para o céu. A visão espírita é bem diferente. A visão espírita, o sujeito se arrepende, primeiro, reconhecidamente, de maneira honesta, no arrependimento, depois ele passa por uma fase que é passar por aquilo que o outro passou, que ele fez o outro passar, e finalmente corrige o que ele fez de errado. Às vezes, não dá para fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. O sujeito se suicida depois de ter matado alguém. Então, ele acha que tudo termina com a morte e tal, então ele faz isso, né? Cria um mal para uma outra pessoa, para si mesmo. Então, ele lesa a região cerebral no perispírito, né? E, ao renascer, ele vai apresentar essa lesão. Ele não vai ter condições de fazer um arrependimento adequado e, ao mesmo tempo, a reparação, né? Ele vai simplesmente passar pelas consequências. Então, ele vai passar pela expiação primeiro, para depois, numa outra ocasião, numa outra reencarnação, poder reparar. Alguns conseguem fazer a reparação junto com o arrependimento e a expiação. Temos vários exemplos para contar aqui. O Paulo, por exemplo, está se preparando para reencarnar, para passar por aquilo que ele fez o outro passar, arrependendo-se, depois, finalmente, construindo aquilo que ele destruiu. Pois é muito complexo, né? Há graus e graus de culpabilidade, de consciência, que vai determinar essas fases diferentes para cada espírito. Tanto é, América, que tem o outro extremo também, né? Tem como está aqui no texto, os escarnecedores, os ironistas, os que ironizam tudo, e os perturbadores, que não registram dor. Eles não estão nem um pouco preocupados se lesaram, se deixaram de lesar, se causaram sofrimento ou não. Não sentem dor alguma, a consciência não os acusa. Esses são mais dignos de piedade, porque ainda estão embotados numa rigidez de entendimento, como indica o próprio texto aqui, e que a clareza da doutrina espírita amplia para todos nós. Então, veja que coisa estranha, né? O sujeito comete uma série de coisas erradas e ele não se condói.
São aqueles que fazem o mal pelo mal. Eles, às vezes, até sentem prazer em ferir, em matar, sentem prazer, não é? Então, eles estão longe da melhoria, são espíritos ainda muito atrasados. Agora, existe esse mecanismo que a gente conhece como dor, que ele vai atingi-los, não é? Então, a lei de causa e efeito tem esse instrumento regenerador que se chama dor. E dor, pergunta a alguém se gosta, né? Se perguntar quem gosta de coisa doendo no organismo, levanta a mão, né? Ninguém levanta, porque ninguém gosta de dor, né? Sobretudo se ela for muito forte, né? Então, a dor é um instrumento ainda necessário em planetas primitivos de expiação e provas e de regeneração. A coisa só vai ficar boa lá nos mundos felizes, que a gente não precisa mais da dor como aguilhão que nos empurre para fazer aquilo que é correto. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa contra as leis de Deus, a gente sofre a consequência da coisa errada. Não é castigo, é para aprender a fazer o certo. Então, de tanto errar, de tanto fazer coisa errada, e vamos sofrendo muito, a gente vai aprimorando. É uma maneira ruim de aprender, mas, enfim, com a doutrina espírita, nós podemos errar menos exatamente sabendo desse mecanismo. O grande detalhe de todo esse raciocínio é que não há castigo, né? Apenas consequência. Esse é um detalhe importantíssimo. Ninguém se julgue castigado, ninguém se julgue aí preterido, abandonado, esquecido, ou principalmente castigado, porque não existe castigo. Existe consequência dos nossos atos. Daí temos que pensar duas vezes antes de fazermos alguma coisa que possa lesar alguém. Se duas vezes não for suficiente, vamos pensar 3, 4, 5, 10 vezes, mas é melhor não fazer do que prejudicar alguém. E o nosso personagem aí, alvo desse capítulo, Paulo, segundo o Aniceto, ele já é um doente a caminho da melhora positiva, porque embora ele esteja numa condição de desequilíbrio mental, ele não tem lucidez de raciocínio, mas ele já chora. Olha que interessante, ele já sofre com as recordações do passado triste. Agora, é muito interessante porque este passado triste que nós vamos conhecer aqui, que Aniceto vai incentivar André a observar, e antes dessa observação que André vai nos trazer, o próprio André vai dizer que se lembrou dos doentes conduzidos pelos samaritanos ao nosso lar. No serviço diário, eram sempre grandes sofredores que ali chegavam. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam um estranho pavor das sombras. Eles tinham muito medo. A única entidade que ele viu ali com absoluta inconsciência da própria miséria foi aquele pobre vampiro que procurava e não encontrou guarida nas câmaras de retificação, aquele caso dos abortos que nós vimos lá no livro Nosso Lar e contado por André Luiz. Mas o Aniceto, querendo aproveitar a oportunidade de aprendizado e também de amparar o doente, recomendou aos dois: concentrem no enfermo a capacidade de visão. André e Vicente foram chamados aqui a utilizar novamente aquela ampliação das percepções no treinamento que fizeram. Então, Aniceto falou: concentre a visão lá. O que foi que eles viram, Américo? O próprio André se assustou, porque na imagem mental que surge, né, quando eles focam a atenção na pessoa doente, surgiu na tela mental do Paulo a Ismália e o Alfredo. Mas não só, tinha mais gente. Ou seja, nós já falamos aqui nos capítulos anteriores, logo que eles entraram em Campo da Paz, do problema que houve entre o casal Ismália e Alfredo. O Alfredo aceitou a calúnia de um ex-sócio, que é exatamente o Paulo. Então, o sujeito já está sofrendo as consequências do seu ato. Então, todo mundo que faz o outro sofrer pode preparar, né, que vai passar por aquilo que está fazendo o outro sofrer. Não tem saída, é uma lei. Se eu fiz coisa errada para o outro, eu vou passar por isso. Para quê? Castigo? Não, é para eu aprender.
ensina mais rápido de qualquer lição teórica. A gente pode ler todos os livros da codificação, e se não aprendeu ainda vivendo aquilo que fez para o outro, aí aprende rapidinho, porque enquanto eu tiro o dinheiro da sua conta, né, Orson, furtando o dinheiro da sua conta, em mim não dói absolutamente nada. Quem vai sofrer é você. Agora, quando tiram o dinheiro da minha conta, opa, aí eu vou sofrer também. Então, é assim que funciona a justiça divina. Você tem que sentir a dor no bolso, no próprio bolso. Pois é, Américo. E o mais interessante dessa percepção aqui de André é que não eram apenas Alfredo e Ismália que apareceram na tela mental da percepção ampliada que André pôde perceber, mas haviam muitas outras mulheres que apunhalavam vibracionalmente a experiência de Paulo. Quer dizer, ele fizeram aquilo não só com Alfredo e Ismália, fizeram com outros casais, com outras mulheres também. O telespectador que está nos acompanhando vai se lembrar aqui que o Paulo, apenas para situar a história novamente, ele era sócio de Alfredo quando ambos estavam encarnados. E ele procurou seduzir Ismália, que resistiu. Ele simulou uma situação de adultério, o que resultou numa tragédia familiar. Resultou na separação de Alfredo e Ismália. E Ismália tem uma experiência interessante também para nos ensinar. Em vez de ficar reclamando, de ir à mídia, fazer a cabeça do sócio e do marido, ela ficou quieta. Essa é a grande lição que Ismália nos dá. Por isso que ela está no lugar que está, um espírito mais evoluído, porque aprendeu a suportar os erros. Provavelmente ela passou por isso porque talvez tenha dado origem a isso, porque ninguém passa por aquilo que não fez outro passar. Como está todo mundo aqui num planeta de expiação e provas, eu vou passar pelos problemas que eu passei para os outros. Então, está tudo certo, né? Agora, quem sofre como Ismália sofreu, resignadamente, sem reclamar, sem acusar quem assediou, sem explicar para o marido que ele não deu chance dela explicar. Ela quis explicar, mas ele não deu chance, né? Ficou sem a guarda dos filhos, voltou para a casa dos pais e lá sofreu resignadamente até a morte. Só que esse processo que alguém poderia dizer, isso é muito ruim. Não, ela fez o lado bom da história do processo ruim. Sem reclamar, ela se elevou na escala evolutiva. Então, toda vez que a gente sofre sem reclamar, o que for, a gente ascende a degraus importantes na vida espiritual. É uma lição fantástica essa da Ismália. Fenomenal isso que você está dizendo, América, essa síntese que você fez aí do esforço moral de Ismália é muito difícil de ser praticado. São apenas grandes almas disciplinadas, aprendizes que assimilaram as lições, que são capazes desses atos. Enquanto você falava aí, eu fiquei pensando nos casos atuais de feminicídio, tão constantes, tão comuns atualmente, normalmente são resultantes desses quadros em que, você citou um fato aí, ela não explicou ao marido porque ele não deu chance. Quantos casos não há assim, né? Em que o outro fica cego de ciúme, de ódio, e não dá chance para que o outro se explique. Situações que, às vezes, o outro não teve culpa nenhuma, como foi o caso da Ismália, assediada. E Ismália, quanto ao Alfredo, evoluíram. Ismália, muito mais rápido que Alfredo, mas os dois conseguiram vencer as mágoas. Aí nós temos lições importantes aqui pela frente, mas o Paulo os imagina com o ódio que ele considera merecer pela traição, pelos males que fez. Eles não estão mais odiando Paulo, mas Paulo os imagina assim. Por isso se desequilibra. Então tem uma frase aí para a gente pôr, Américo, gostaria que você colocasse e comentasse. A frase é simplesmente fantástica, né? O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Onde ele for, o crime vai junto. Ou seja, na consciência do Paulo, todas as tentativas de seduzir a mulher alheia está lá no código mosaico, tem repercussão. Alguém pode falar, mas vocês estão falando, vocês são santos? Não, a gente deve ter feito até coisa pior. Pelo que me consta, eu posso ter feito coisa pior. Porque na atual conjuntura, ninguém sofre se não deu origem.
A própria Ismália deve ter dado origem a isso. Só que ela aprendeu a lição. Antes de reencarnar, ela sabia que ia passar por essa prova. Então, ela se preparou para passar pela prova e assimilou tão bem as lições que sofreu resignadamente. Então, todos nós podemos ter cometido coisas horríveis. Né? E nós estamos aqui. Deus nos dá a oportunidade para renovar o passado. Então, ele nem premia e também não pune. Porque, como a lei é de dar a cada um segundo as suas obras, a gente sempre vai receber segundo aquilo que a gente faz. É simples. Se fez mal, vai colher mal. Se fez bem, vai colher bem. Qualquer horta sabe disso. Quem é dono de horta sabe disso. Se plantar bem e cuidar bem, vai ter bons frutos. Mas se não fizer isso, não vai ter nada, né? Ou vai ter frutos amargos. É assim que funciona. Deus nem premia e também não pune. Mas criou uma lei, um mecanismo fantástico, que ensina rapidinho. O sujeito passa um apuro danado, mas ele aprende. O capítulo tem aqui um parágrafo muito importante também, que tanto nos ciclos carnais como aqui no mundo espiritual, diz o Aniceto, né? A paisagem real do espírito é a do campo interior. É o que está acontecendo com o enfermo Paulo aí, chamado de louco, vivendo os desequilíbrios mentais próprios, porque viveremos, de fato, com as nossas criações mais íntimas. Esse é o grande detalhe. Aniceto, inclusive, usa uma comparação aí, citando Jesus, né, que sofreu a suprema dor do Calvário sem reclamar, resignado, compreendendo a insensatez humana que o condenou, que o sacrificou, e realmente é uma comparação muito interessante, porque vai mostrar o quanto ainda estamos necessitados de aprendizado. Por isso, o capítulo magnífico que estamos vendo hoje nos abre uma perspectiva de ampliar o entendimento sobre o céu e o inferno, que nada mais são do que estados de consciência. Então, o que o Paulo cometeu foi um crime coletivo. Ele criou uma série de separações em casais por causa do assédio. Certamente ele não se comprometeu com nenhuma das mulheres a quem ele assediou, como aconteceu no caso da Ismália. Ele não conseguiu a chance de que ela o aceitasse, né? Ela rejeitou, como você disse, né? Algumas devem ter rejeitado também, mas outras provavelmente aceitaram. Mas como ele continuou fazendo, assediando outras, muito provavelmente ele só, como a gente costuma dizer, ele só usufruiu e não ficou com responsabilidade nenhuma. Mas isso, perante a justiça da terra, olha que interessante, Orson, ele escapou imune. Ele não teve, em todos os casos que ele produziu, ele escapou imune, porque ele não aparecia, ele fazia de maneira sutil, mas ele se arrependeu ainda na terra. Isso também é interessante, porque o Paulo, antes de morrer, mandou chamar o Alfredo. Não sei se ele fez isso com os outros maridos, mas como o Alfredo era ex-sócio, ele chamou o Alfredo. Então, confessou, né? Ali ele já começou o processo de arrependimento. Então, não sabemos se ele acordou dormindo na vida espiritual. Acordou dormindo é bom, hein? Nós não sabemos se ele apareceu na vida espiritual dormindo, depois ficou louco, como está agora, ou se ele já entrou como louco, mas já teve um processo de arrependimento, tanto que ele já chora, e isso é um bom sinal. Ele está em condições de passar, daqui a algum tempo, pelas experiências difíceis. É interessante, Orson, não sei se nem se a gente deveria comentar isso, então fica a seu critério se a gente coloca ou não. Mas é muito comum, hoje em dia, a mulher ser espancada pelo marido. Às vezes não tem feminicídio, não tem morte, mas ela apanha, né? E depois vai buscar justiça, né? É muito comum isso, né? Sendo que a reencarnação foi planejada pela pessoa, e ela se reuniu com pessoas a quem provavelmente ela fez coisas parecidas, então agora sofre. Então, a justiça já está acontecendo. Não existe bala perdida, a bala tem dono, porque se tiver bala perdida, as leis de Deus não servem para nada.
Então, o mais interessante, Américo, desse exemplo que você cita, é que o marido que bate, que espanca na mulher, ele não tem o direito de fazer isso e nem veio para isso. É que há um conflito entre eles, né? A opção de espancar a esposa é decorrente do livre-arbítrio, mas ele não deveria fazê-lo. É muito interessante isso, porque esses casos realmente são muito tristes. Ela poderia sofrer a consequência de possíveis enganos do passado de outra forma, o sofrimento poderia ser de outra forma junto ao marido, mas isso não lhe dá o direito dele bater nela. É muito interessante isso, embora haja conflitos ali, dívidas entre ambos. então, mas vamos supor que uma determinada mulher que sofre isso, desencarna, mas faz a lição segundo a recomendação da Esmalha, sem reclamar, sem acusar, sem a justiça, sofre, simplesmente sofre. Vai viver a vida dela com outra pessoa, vai embora, sai de perto, enfim. Agora, aquele que agrediu, muito provavelmente ele vai atrair alguém que faça isso com ele. Pode ser um chefe, não precisa ser... Ele não precisa nascer mulher e ter um marido igual a ele. Pode ser um chefe que agrida, que puna, né? Então, esse mecanismo é fantástico. Não tem na Terra de hoje, só tem exceções. No caso de Jesus, por exemplo, ele não precisava passar pelo que passou, mas quando ele veio para a Terra, ele sabia que num planeta atrasado, a lei vigente é a do mais forte, né? Qualquer de nós que vá a um país, por exemplo, do lado leste, né, nós temos que ir para lá segundo as leis que estão vigindo lá. Então, não são as mesmas. Então, muda a relação com o imposto de renda, os crimes são cometidos, são punidos de maneira diferente. Então, há um outro caso que nós conhecemos da literatura espírita, contado por Emmanuel, porque em 2 oportunidades o mesmo espírito vem à Terra e é alertado com relação a isso. Mas você vai sofrer lá? Não, mas eu preciso lá, tem almas queridas que eu gosto e eu preciso voltar lá na Terra. Ela faz isso por 2 vezes, no livro 50 anos depois, como Célia Lúcius, e depois no livro Renúncia, como Alcione Davenport. E ela passou coisas que não precisava passar. Por quê? Porque veio para um planeta atrasado em que a lei é do mais forte ainda. Célia Lúcio no século III e Alcione Davenport no século XVI. A coisa era feia aqui na Terra. Então, eles sofreram sem precisar sofrer, mas isso é exceção. Porque quem sofre na Terra e é da Terra, aí tem alguma coisa vinculada, né? Pois é, esse magnífico raciocínio, esse capítulo aqui que está nos ensejando esta reflexão de profundidade, convida-nos a ampliar as reflexões aqui, porque isso faz a gente entender a vida e seus desdobramentos. Nós citamos aqui a relação conjugal com seus atritos e conflitos tão constantes, tão comuns nos dias de hoje, né? Denotando aí 2 almas com pendências entre si, uma não respeitando a outra, uma sofrendo a agressão da outra, não é por acaso, e nenhuma das 2 tem o direito de agredir a outra, mas são levados muitas vezes pelo instinto agressivo que alimentam. Quem sofre agressão também não é por acaso. Vejam que mecanismo complexo e que corrige as nossas mazelas, né? Porque em tudo isso, Américo, existe a questão do dever e da confiança, da dívida, da cobrança. Tem uma frase nessa direção, nesse sentido aí, magnífica, que vai nos fazer entender isso com maior amplidão. Coloca para a gente, por favor. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, né? É uma metáfora interessante. É uma lição difícil para nós ainda em Planeta de Expiação e Provas, mas nós não sairemos do planeta enquanto a gente não aprender essas lições aqui. Por isso que nós estamos aqui, né? Então, não tem jeito. Bom, aí surgiu uma curiosidade natural que talvez nós tivéssemos também. Como é que Paulo foi parar ali? Como é que aquele traidor do passado, aquele homem que destruiu a felicidade de Alfredo, veio parar ali
num posto dirigido, administrado pelo próprio Alfredo, a quem ele tanto prejudicou. E aí a maior surpresa ainda, né? O próprio Alfredo foi buscá-lo. Américo, isso daí demonstra também uma grandeza extraordinária. Ele viu o exemplo de Ismael depois, caiu em si, tomou consciência, porque ele sofreu também, chegou perturbado por lá, foi socorrido, e aí se deu conta da situação, Américo. Então, esse é o primeiro passo. Aqueles que nos feriram também merecem esse destaque, né? Porque Jesus recomendava amor aos inimigos. Então, o Alfredo, inicialmente, trouxe o Paulo porque ele percebeu que ele também devia amar o inimigo. Então, no primeiro instante, ele não amava o inimigo, ele simplesmente trouxe o Paulo para a instituição, deixou lá os cuidados de alguém. Na época, nem há referência se ele estava na administração. O fato é que, ao chegar a ser o administrador, ele conheceu as histórias de todo mundo, de todos os doentes da instituição. Então, ele entendeu esse mecanismo das leis de Deus. No primeiro instante, ele deu uma visitadinha só no Paulo. Leve. Entrou lá no quarto, disse bom dia, boa tarde, boa noite, amanhã eu volto. E depois ele sofre um processo de melhoria e vai melhorando esse processo. Agora, ele o aceita e vai lá todo dia para ajudá-lo, conversa e tudo mais. Ele queria alcançar uma vitória espiritual sobre si mesmo, né, Américo? Aí ele desejou essa vitória, como está aqui no texto. Desejou, porque, olha, para desejar precisa vencer muita coisa também, né? O comodismo, a acomodação. Procurou essa vitória, alimentou, e agora ele está realizando essa vitória de amar o seu principal algoz. Primeiro ele sentiu a necessidade da reconciliação. Depois ele adquiriu o entendimento do processo. Ainda acabou sentindo piedade do próprio Paulo, porque o Paulo está sofrendo muito. E agora ele experimentou simpatia. E presentemente, como diz o texto do André, ele conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime. Ele está aprendendo a amar o ex-inimigo. Olha só que lição de Jesus, né? Nós vamos ter que fazer isso, porque senão nós vamos ter inimigos por um bom tempo. Aquelas pessoas com quem não simpatizamos ou que não simpatizam conosco, né? Todos temos alguns casos de pessoas com quem fica meio torto assim, né, América? Meio estranho, né? Vamos ter que consertar essa situação, né? E ser acessíveis aos que desejam se alinhar conosco também, né? Então, aí vem o ensinamento de Jesus, que também cabe aqui, bater e abrir-se-vos-á. É muito extenso esse ensinamento, que seja uma frase que você vai colocar para a gente aí também. Então, essa frase é uma síntese também desse processo de aprendizado. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas, na vida espiritual, nós temos que bater à porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. O Evangelho não é uma cartilha que ninguém mais lembra, só lembram de Jesus na cruz, na Páscoa, quando nasce. Aquelas lições de Jesus estão até agora, há 2000 anos, e a grande parte da humanidade não tem a menor noção do que está escrito ali. E por quê? Porque não estava madura. Diz Emmanuel que no milênio que nós começamos em 2001, é que as mudanças vão acontecer. Nós tivemos 2000 anos de ensinamentos que foram deixados de lado, mas nós vamos sentir necessidade das lições de Jesus, porque senão nós não saímos do estágio que estamos. Então, nós estamos sendo forçados por uma pandemia a nos preocuparmos com o outro, porque se eu não der vacina para quem não tem, eu posso me contaminar também. Ora, então, eu também preciso ajudar quem não tem. Coisas do tipo vão acontecer doravante para a gente aprender isso, né? Então, essa é a verdadeira iluminação, nos preocuparmos com todos. Muito bem, Américo. E o Vicente, o companheiro de André, estava calado durante todo esse tempo, acho que mais assustado do que André, não falou uma palavra. O André que teve a iniciativa aí
E o nosso Vicente, que estava quieto, resolveu perguntar também. Afinal, vão surgindo as perguntas diante dessas situações todas que eles estão presenciando, né? Mas o Paulo vai ficar aqui para sempre, indefinidamente, nessa situação? E o Aniceto não vacilou. Ele voltará breve para a terra. E olha, com as intercessões de Ismália a seu favor, né? Que não deseja que ele se sinta humilhado, mas será beneficiado pelas próprias vítimas, sem se sentir humilhado pela reencarnação, quando entra a lei do esquecimento, em que a providência divina reúne aqueles que mantêm pendências entre si. Uma das irmãs, por ele caluniada anteriormente, já está encarnada novamente ou reencarnada, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo lhe seja possível. Vejam, as duas foram vítimas dele, e uma pediu para a outra: você pode aceitar ele como seu filho? Vamos ajudar esse rapazinho. Isso é um sinal de que a Ismália está livre desse compromisso. Ela não precisa passar por tê-lo como filho. Então, ela conversou com alguém que ainda precisa fazer melhorias, né? E essa pessoa aceitou. Mas ela está livre. Por quê? Perdoou, né? Esqueceu a ofensa, não cogitou de ir à justiça, enfim, ainda que isso seja uma providência, às vezes, que seja interessante, mas ela não fez isso. Aqui é bom lembrar, Orson, um conceito de humildade que Emmanuel nos dá através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele vai dizer o seguinte: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, nem na necessidade, nem na nudez, não está na penúria, nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Difícil isso, hein, Américo? Dificílimo. Difícil. Eu conversei com um amigo aqui em São Paulo a respeito dessa frase, e ele falou: eu vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Diz que ele teve um problema com o Detran, pegou lá um ano de carteira prendida, de gancho, né? E diz: eu não vou reclamar mais. Diz que foi lá para fazer a sua renovação da carta, depois que passou o período de reclusão, de gancho, né? Fez os exames, passou, né? Depois foi lá buscar a carteira. E aquelas filas quilométricas antes da pandemia, e entrava numa fila, não era naquela, e na outra, perguntava onde é o próximo, eu ficava em mais fila ainda. Diz que, Américo, eu fiquei feliz porque eu não reclamei de fila nenhuma, saí de lá depois de 6 horas. Mas eu não abençoei ninguém, não. A primeira parte ele fez, não reclamar. A segunda, ele não conseguiu fazer. Ai, meu Deus. Olha que frase difícil essa do Emmanuel, hein? Aquele que tem todo o direito de reclamar, fica quieto. Fica quieto. Foi o que a Ismália fez. Mas isso é visto na vida espiritual como de alto nível, de altíssima categoria. Então, ela não precisa passar de novo a viver como Paulo. Treinar. Precisamos treinar isso aí, mesmo. A hora que você quiser ver o Detran aqui, pode vir. Não, a gente nem precisa ir à capital para treinar. Aqui no interior também tem situações fantásticas. Olha, os amigos que estão nos assistindo aí, de diversas partes do Brasil, que acompanham nossas gravações, olha que treinamento nós temos. Agora, Américo, você chamou atenção para um detalhe que eu não havia percebido. Ismália não precisa receber Paulo como filho, né? Ela não teve culpa nenhuma, né? Ela não precisa. Que coisa interessante, não tem pendências, olha. Não tem pendências com Paulo, porque se ela o hostiliza e ela faz a mesma coisa, devolve na mesma moeda, ela que ficaria com o compromisso de recebê-lo como filho. É claro, ela precisa aceitar isso, né? Ela precisa tomar consciência do erro e aceitar isso, né?
Precisa aceitar. O mais interessante, Américo, dessa conversa toda é que essa consciência do erro não é Deus que vem dizer para a gente, nenhum espírito que vai nos acusar, isso é um processo individual, né? De cair em si, né? Que coisa, não? Então, isso tem a ver com aquela questão do Livro dos Espíritos. E onde é que está escrita a lei de Deus? Pergunta para Kardec. E eles respondem simples, ela está na consciência do homem. Então, todo homem tem a lei de Deus na consciência, só que ela demora para despertar. Mas quando desperta, Orson, não tem tribunal mais severo que a própria consciência. O sujeito faz questão de passar por aquilo que ele fez o outro passar. Então, durante muitas vidas, o sujeito vai acumulando erros e vai sofrendo, e vai sofrendo, e vai sofrendo. Chega um ponto que desperta. É como se a borboleta saísse do casulo. É a hora em que ele toma consciência dos erros. E aí começa o processo de reparação e reconstrução, porque tem que passar pela expiação e depois reparar, né? Os amigos que estão nos ouvindo e vendo viram que nós não conseguimos hoje manter os 30 minutos. Foi impossível. A profundidade do capítulo exigiu que a gente avançasse mais. Mas, vez por outra, né, nós nos damos essa liberdade. Tem capítulos que saem mais compactos. Esse não deu, haja profundidade do capítulo. Agora, nós ficamos para a próxima semana com o capítulo 28, que tem um título muito agradável, Américo, Vida Social. Opa, vai despertar interesse de muita gente. Nós que estamos com necessidade de contato social há tanto tempo, né? Então, Vida Social é o capítulo 28 da próxima semana. Nós queremos agradecer imensamente a você que nos tem acompanhado, que tem utilizado os nossos capítulos para estudo da obra, junto a grupos da Casa Espírita ou para estudos individuais. Muito agradecemos a você e ficamos aqui com o convite para a próxima semana. Muito obrigado. Até lá. O próximo capítulo será um refresco, perto desse. Vida Social já indica isso, né? Será um refresco perto desse, é verdade. Até a próxima.